Olá! Hoje a gente vai fundo num material que, à primeira vista, parece um manual de negócios do século passado, mas que, olha, continua gerando muito debate. Estamos falando de um texto que resume os princípios de liderança de Jack Welch. Para quem talvez não ligue o nome à pessoa, ele foi um dos CEOs mais influentes e, controversos do século XX. A nossa missão aqui é desvendar um conjunto de 8 regras que, segundo ele, definem o que um líder de verdade faz. Sabe? Não é teoria, é ação. Ok, vamos analisar. E é interessante começar já por aí, por essa dualidade, né? Influente e controverso. Porque a filosofia do Welch é exatamente assim. Muito direta, pragmática e, para muita gente, um tanto brutal. Mas a razão pela qual a gente ainda fala disso hoje é que essas regras tocam em pontos universais, sabe? Sobre gestão de pessoas e resultados. Elas são guia de ação, e guias de ação, bons ou ruins, sempre forçam a gente a pensar. Boa. Então, para a gente organizar a conversa e não se perder, eu pensei em agrupar as regras em 3 grandes blocos. O primeiro, que me parece a base de tudo, é sobre como construir e energizar a equipe em torno de uma visão. Perfeito. É o alicerce. Sem gente engajada e um norte claro, qualquer estratégia desmorona antes de começar. Exato. E a primeira regra já chega com os 2 pés na porta. Os líderes são incansáveis em melhorar a equipe, usando todos os encontros como oportunidades para avaliar, treinar e reforçar a autoconfiança. A palavra que me pega aí é incansáveis. Soa como algo assim que beira a exaustão. E é uma faca de 2 gumes, né? Por um lado, mostra que o desenvolvimento de pessoas não é um evento, tipo a avaliação de desempenho anual, é um processo contínuo. Cada conversa, cada feedback, cada projeto, tudo vira uma chance de lapidar a equipe. O líder se torna um técnico, um coach ali no dia a dia. Certo. Mas aí vem a minha dúvida. Esse líder incansável que usa todos os encontros para avaliar. Onde fica a linha que separa isso de um microgerenciamento sufocante? Como um líder faz isso sem que a equipe sinta que está sendo testada a cada 5 minutos? Isso pode minar a autonomia em vez de reforçar a confiança, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, na filosofia de Welch, está na intenção. O microgestor avalia para controlar. O líder coach avalia para desenvolver. A diferença é sutil, mas é fundamental, entende? A abordagem não é "me mostre que você fez certo", mas sim, como a gente pode fazer isso ficar ainda melhor juntos? Ou, o que você aprendeu com isso? Quando a equipe percebe que o objetivo é o crescimento dela e não o controle, a dinâmica muda. É uma dança delicada, sem dúvida. Uma dança delicada. Gostei disso. E essa dança tem um propósito, que a segunda regra deixa bem claro. Os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas também para que a vivenciem e respeitem. Então, o desenvolvimento da equipe da regra 1 é para que eles possam viver a visão. Exatamente. Uma visão não pode ser só um slide bonito numa apresentação, né? Ela tem que ser traduzida em comportamentos diários. O líder treina a equipe regra 1 para que ela tenha a capacidade e a confiança de tomar decisões alinhadas a essa visão, a regra 2. Mesmo quando ele não está na sala. Viver a visão significa que, diante de um dilema, um funcionário se pergunta: qual decisão aqui está mais alinhada com o que a gente quer construir? Faz sentido. Mas vamos ser práticas. A gente sabe que, em muitas empresas, a tal da visão é um pôster na parede que todo mundo ignora. Como um líder tira isso do papel e coloca na rotina de fato? Contando histórias, reforçando exemplos. Quando alguém toma uma atitude que exemplifica perfeitamente a visão, o líder precisa jogar um holofote nisso. Viram o que a Maria fez? É isso que significa colocar o cliente em primeiro lugar. E o contrário também, claro. Quando uma decisão vai contra a visão, ele precisa corrigir o curso. Não de forma punitiva, mas educativa. Olha, essa escolha nos afasta do nosso objetivo por causa disso e daquilo. É um trabalho constante de calibragem cultural. Calibragem cultural, ok. A gente está falando de um trabalho incansável, de uma visão que precisa ser vivida, uma intensidade muito grande.
E aí, no meio disso tudo, vem a 8ª regra, que parece um respiro, quase um contraponto. Os líderes comemoram. E aqui é onde fica realmente interessante. Depois de toda essa pressão, essa busca por excelência, ele diz: pare e comemore. Parece um detalhe, né? Mas talvez seja o que impede todo o sistema de implodir por esgotamento. A comemoração não é só a festa do fim do ano, é o reconhecimento público de uma meta batida. É o e-mail de parabéns para a equipe por um projeto difícil, é a pizza na sexta-feira depois de uma semana brutal. Essas celebrações, elas validam o esforço, criam marcos de progresso e principalmente recarregam a energia emocional do time. Sem a regra 8, as regras 1 e 2 viram uma marcha forçada e sem fim. A comemoração é a válvula de escape estratégica do sistema. É o que cria um ciclo, então. Você desenvolve, a equipe executa a visão, vocês alcançam algo e comemoram. E essa comemoração dá o gás para começar de novo, só que num patamar mais alto de confiança. Um ciclo virtuoso. Exatamente isso. Não só o que ele faz, mas como ele é. E a regra 3 diz: os líderes se põem no lugar de todos, transpirando energia positiva e otimismo. Essa é clássica. O líder como o termostato emocional da equipe, né? Se ele chega de manhã com uma nuvem preta em cima da cabeça, a temperatura da sala toda cai. Se ele chega com energia, acreditando que é possível superar os desafios, essa atitude tende a ser contagiante. É sobre empatia, sim, mas também sobre ser uma fonte de energia motivacional. Mas aqui eu preciso ser ascética. A gente não corre o risco da positividade tóxica, aquele líder que, mesmo com a empresa pegando fogo, insiste que tudo vai dar certo e que temos que ser gratos. Acaba invalidando a preocupação real e legítima das pessoas. Como se equilibra otimismo com realismo? Ótima pergunta, e a resposta, eu acho, está na regra seguinte, a 4ª. Ela serve como uma âncora para essa energia toda. Os líderes constroem confiança com franqueza, transparência e reconhecendo os méritos alheios. O otimismo da regra 3 só é sustentável se ele for baseado na confiança da regra 4. Um líder que é transparente sobre os desafios, pessoal, a situação é difícil. Esses são os nossos problemas reais. Ele ganha o direito de ser otimista sobre a capacidade da equipe de superar esses problemas. Ah, entendi. Então a franqueza legitima o otimismo, não é um vai dar tudo certo vazio. O desafio é gigante, eu sei, mas eu confio na nossa capacidade de resolver. E este é o plano. Exato. A confiança é a moeda da liderança. E ela não vem de discursos bonitos. Vem de ser honesto quando as notícias são ruins, de admitir quando não se tem a resposta e de dar o crédito a quem merece, sem levar a fama pelo trabalho dos outros. Sem essa base de confiança, a energia positiva vira só uma máscara que ninguém respeita. E essa confiança toda, essa moeda que o líder acumula, imagino que seja para ser gasta em algum momento. O que me leva à regra 5. Os líderes têm coragem para tomar decisões impopulares e agir com base no instinto. Essa é a parte dura da filosofia Welch, não é? Sem dúvida. Liderar não é um concurso de popularidade. Vão existir momentos em que a decisão certa para a empresa vai desagradar pessoas. Cortar um projeto querido, mudar uma estrutura, demitir alguém. É nessas horas que o líder usa o capital de confiança que ele construiu. A equipe pode não gostar da decisão, mas se eles confiam na integridade e nas intenções de quem a tomou, eles tendem a aceitar e seguir em frente. Sem confiança, uma decisão impopular gera motim. E a parte do agir com base no instinto. Hoje, na era do Big Data, onde tudo é medido, analisado, esse conselho não soa um pouco arriscado? Quase como um convite à arbitrariedade? Soa, mas acho que a interpretação precisa ser mais sutil. Não se trata de ignorar os dados e seguir um palpite. Pelo contrário, acredito que Welch se refira ao momento depois de analisar todos os dados, ouvir todas as opiniões, considerar todos os cenários. Chega um ponto em que os dados são inconclusivos ou apontam para direções diferentes. É aí que a experiência, a vivência, o instinto do líder, que nada mais é do que um reconhecimento de padrões acumulado ao longo de anos,
entra em campo para fazer a chamada final. É a intuição informada, não a intuição cega. Intuição informada. Ok, isso coloca a regra num contexto bem mais interessante. Essa capacidade de tomar decisões difíceis exige um tipo de mentalidade muito específica, uma que não tem medo de cutucar a ferida. E isso nos joga direto no nosso último bloco de regras, que é sobre a mentalidade de curiosidade e aprendizado. Sim, é a parte que fala do motor intelectual do líder. E a regra 6 é o coração desse motor. Os líderes questionam e instigam, por meio de uma curiosidade constante que se aproxima do ceticismo, esforçando-se para que suas perguntas sejam respondidas com ação. O que me fascina é essa curiosidade que se aproxima do ceticismo. Não é só perguntar por perguntar. De jeito nenhum. É um ceticismo saudável. É a recusa em aceitar o por que sempre foi feito assim. É o líder que, numa reunião, pergunta: por que a gente faz isso dessa forma? Qual é a premissa por trás dessa estratégia? E se a gente fizesse o exato oposto? O objetivo não é destruir, é entender a fundo e fortalecer. Lembro daquela história da Pixar, onde eles têm o Brain Trust, um grupo que se reúne para criticar duramente os filmes em produção? As perguntas são céticas, diretas, mas o objetivo é um só: fazer um filme melhor. É essa a essência da regra. Mas aí, eu volto ao lado humano da coisa. Como um líder faz isso sem que a equipe se sinta constantemente atacada ou desvalorizada? Ninguém gosta de ter seu trabalho questionado o tempo todo. Pode criar um ambiente de medo. O segredo está em questionar o processo, não a pessoa, e principalmente em criar a cultura para isso. O que nos leva direto à regra 7. Os líderes inspiram a assunção de riscos e o aprendizado constante, dando o exemplo. As duas regras são inseparáveis. O líder só pode ser o questionador-chefe se ele também for o aprendiz-chefe. Ou seja, ele precisa mostrar vulnerabilidade. Exatamente. Ele precisa ser o primeiro a dizer: eu estava errado sobre isso. Ou, essa minha ideia não funcionou, vamos tentar outra coisa. Quando o líder mostra pelo exemplo que o erro não é um crime, mas uma etapa do aprendizado, ele cria segurança psicológica para que a equipe não se sinta ameaçada pelas perguntas da regra 6. Ele cria um laboratório, não um tribunal. Eu conheci uma gestora que criou o que ela chamava de Prêmio do Fracasso Inteligente. A cada trimestre, a equipe que apresentou o projeto que deu mais errado, mas que gerou o aprendizado mais valioso, ganhava um reconhecimento. No começo foi estranho, sabe? Mas depois virou uma competição saudável para ver quem se arriscava mais. Ela deu o exemplo e transformou o medo de errar num motor de inovação. É a materialização perfeita da regra 7. Uma cultura de aprendizado não nasce de um e-mail do RH. Ela nasce do exemplo consistente da liderança, que celebra o risco calculado e a lição aprendida na falha. É o líder mostrando que não saber tudo não é uma fraqueza, e sim o ponto de partida para a descoberta. Uau! Conseguimos passar por todas as 8 regras. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar tudo, a impressão que fica é que não dá para pegar essas regras como um cardápio, sabe? Escolhendo uma ou duas. Elas são um sistema. A confiança da regra 4 permite a decisão impopular da regra 5. A curiosidade da regra 6 cria o ambiente para o risco da regra 7. Uma coisa depende da outra. Totalmente. É uma filosofia integrada. E a linha que costura tudo, na minha opinião, é um foco obsessivo e profundo nas pessoas. Pode parecer estranho vindo de um líder com fama de durão, mas todas as regras, no fim, são sobre gente. Como você desenvolve as pessoas, como você ganha a confiança delas, como você as inspira com uma visão, como as desafia a pensar e como você celebra com elas. Mesmo as decisões difíceis são, no fundo, para garantir a saúde do organismo como um todo, que é feito de pessoas. É uma liderança exigente, mas fundamentalmente humana na sua essência. Bem colocado. E para a gente fechar nossa análise, queria deixar uma provocação. Essas regras foram consolidadas num mundo corporativo bem diferente do nosso, né? No auge da era industrial do século XX, se a gente trouxesse o Jack Welch para hoje, com trabalho remoto, inteligência artificial mudando tudo e uma velocidade de mudança que ele nunca imaginou, qual seria a 9ª regra que ele talvez adicionasse a essa lista? É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando.
Talvez algo sobre liderar a si mesmo em meio à sobrecarga de informação, ou sobre como construir cultura e confiança através de uma tela. Fica a reflexão.